Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A dança dos números mostra Dilma isolada na liderança dos votos e a disputa pelo segundo lugar mais acirrada. Para uma avaliação das possibilidades dos candidatos nessa corrida eleitoral, hoje recebemos o cientista político Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Bom, a distância de Marina Silva para Aécio Neves, no começo de setembro, era de 20 pontos. Agora, nas últimas pesquisas, essa distância caiu para 5 e 6 pontos. O que é que parece mais provável? Que se acentuem as tendências de Dilma em ascensão, o próprio Aécio numa ascensão mais lenta, e de queda da Marina, ou uma virada na reta final? A Marina ela está caindo num momento muito perigoso. Por que é perigoso? Porque são exatamente os últimos dias de uma campanha que o eleitorado normalmente ele se define, toma uma decisão mais firme de voto. Por isso que ela está caindo exatamente no momento errado. E o Aécio ele está ameaçando uma reação e isso tornou completamente indefinido o quadro de quem irá disputar o segundo turno com a Dilma. A Dilma está no segundo turno, aparentemente, do meu ponto de vista, ela não tem condições de vencer no primeiro turno e, nesse sentido, haverá um segundo turno. Você poderia especular por que a Marina está caindo? Eu acho que existem algumas razões plausíveis. Em primeiro lugar, o programa ambíguo dela, quer dizer, houveram muitas contradições entre aquilo que está escrito e aquilo que os porta-vozes declararam. E, em segundo lugar, eu acho que ela cometeu um erro tático. Ela não percebeu que o risco que ela corria vinha do Aécio e não da Dilma. E ela concentrou fundamentalmente fogo contra a Dilma e deixou o Aécio de lado. Ela não percebeu que o verdadeiro inimigo, o verdadeiro adversário dela é o Aécio e não a Dilma. E Aécio Neves cometeu erro tático também, porque ele começou com grande crítica à Dilma. Toda a artilharia dele era por cima da Dilma. E, de repente, ele se voltou contra a Marina. Essa premissa que o senhor aí mencionou vale para Aécio? Veja o seguinte, o Aécio cometeu um erro tático no começo da campanha, porque ele tentou disputar o voto C e D contra a Dilma e deixou praticamente de lado o eleitorado tradicional do PSDB, que é o eleitorado da classe média. Mas quando a Marina entrou com aquela força toda, feito uma onda muito forte, muito violenta, ele percebeu que ele teria que se reposicionar. E nesse sentido eu acho que ele se reposicionou bem. Por quê? Porque ele disse, olha, se você quiser que tudo continue como está, vote na Dilma. Se você votar na Marina, vai votar um pouco mais do mesmo. E aí ele equiparou a Marina com a Dilma. E se você quiser mudança para valer, vote no Aécio. Foi exatamente quando ele mudou esse mote de campanha que ele começou a recuperar terreno. Agora, o senhor está falando de mudança, é interessante, professor, 70% dos brasileiros querem mudança, é o que dava pesquisa. Mas aí nós estamos vendo, na preferência de votos, lá na frente está Dilma Rousseff, que é continuidade. Aqui em São Paulo, Geraldo Alckmin, que é continuidade. As pesquisas que mostram os parlamentares, que serão os mais votados, são os velhos, conhecidos. O eleitor é falso quando ele responde que ele, qualquer coisa de pesquisa, que ele quer mudança, ele quer de verdade? Tudo indica que não. Veja o seguinte, quer dizer, nós temos que entender um pouco a psicologia do eleitor. O eleitor, de fato, ele quer mudança, mas ele quer mudança com segurança. Na medida em que nem Aécio e nem Marina criaram um grau de confiança suficiente, ele prefere não arriscar. Entre uma mudança que é uma espécie de um salto na indefinição ou no escuro, ele prefere manter como está, porque ele tem alguma garantia, ele conhece uma determinada realidade. E o mesmo acontece em relação ao Alckmin aqui em São Paulo. Aparentemente o Padilha e o Scaff não conseguiram criar um grau de confiança, uma identificação que desse confiança ao eleitorado. E isso diz respeito um pouco a uma psicologia do eleitor. E o eleitor, nesse sentido, ele faz uma avaliação correta. Se ele não confia, ele não arrisca. Agora, professor, tanto Aécio como Marina subiram o tom das campanhas.
Nós podemos dizer que, nesse ano, o que nós estamos tendo é uma campanha de antipetismo versus petismo ou a velha polarização PT e PSDB? No plano nacional, essa polarização PT versus PSDB se desfez, aqui em São Paulo também. Eu acho que essa campanha aqui é a pior campanha em termos de qualidades depois do período da redemocratização. É um tiroteio, acusações que não têm fundamento. Se você for ler o programa dos candidatos, esses programas dos candidatos são baixo nível. Por exemplo, a Dilma e o Aécio sequer apresentaram um programa de governo nem temos, só efetivo. A Marina que se expôs e apresentou. Exatamente. E nesse sentido, quem perde é o eleitor e quem perde é o Brasil. Porque um candidato a presidente da República, ele tem que dizer qual que é o rumo estratégico do país e quais os meios que ele tem para realizar esse prognóstico, essa promessa, essas finalidades. Nesse sentido, o debate programático, ele é um dos piores dos últimos tempos. Agora, como é que o senhor entende o que foi referência inspiradora do marketing eleitoral desse ano, que deu a essa campanha esse baixo nível que o senhor descreveu, esse vale tudo, essa corrida de matar ou morrer, e aí adjetivação, tentando estigmatizar, aumentar o índice de rejeição do adversário, uma estratégia nesse sentido, sem falar na estratégia do medo, no terrorismo. Exatamente. Eu vejo o marketing político como uma grande praga da política brasileira. Veja o seguinte, nos Estados Unidos, eu já falei várias vezes, existe o marketing político e existem os estrategistas de campanha. Quem dá o tom da campanha? São os estrategistas e não o marketing político. O marketing, ele teria que se subordinar às diretrizes do candidato e às diretrizes do partido. Aqui acontece exatamente o inverso. Os partidos e os candidatos capitulam completamente perante o marketing. E o marketing vende o candidato como ele vende um sabonete. E nesse sentido, quer dizer, qual que foi a grande tese que você colocou nessa campanha? Foi a tese da desconstrução do adversário e não a tese da construção de um programa, a tese da construção de uma proposta. Eu entendo que isso é um desserviço à democracia, um desserviço ao povo brasileiro. Uma última questão, professor. Nós estamos vendo, o senhor disse que, pela análise que faz, que Dilma não conseguiria vencer no primeiro turno. Eu não posso deixar de também lembrar que entre os petistas existe essa expectativa, ela não é alardeada, há uma descrição em relação a isso, mas considerando margem de erro, ritmo de ascensão, de queda de adversário, né? Tudo isso que está acontecendo, entre os petistas existe essa possibilidade. Eles acreditam da Dilma vencer no primeiro turno. O senhor não enxerga indicadores nesse sentido no cenário eleitoral hoje? Veja o seguinte, possível porque em política a gente não pode nunca estabelecer uma certeza definitiva. Mas agora, é provável? Eu acho que provável não. Possível mas provável não. Eu acho que é isso que as pesquisas de ontem mostraram. Quer dizer, a Dilma não teria fôlego para promover essa virada. É preciso levar em conta também que, de fato, o PT é um partido de chegada e, nesse sentido, pode haver uma reviravolta que pode surpreender, mas eu não acredito muito nessa reviravolta porque a Dilma tem demonstrado um certo limite, um teto que ela não ultrapassará. Muito obrigada por sua entrevista, professor. Uma boa noite. Boa noite.